O que precisa mudar para o Brasil mudar? A ideia de que o governo faz transferência de renda mandando dinheiro para o pobre, comprar comida, isso é tudo bobagem. É bobagem porque se eu mando R$100, 30 eu estou cobrando de imposto de volta, eu não estou mandando nada, né? Não estou tirando ninguém da miséria, não estou dando condição de ninguém de mudar de vida. Especialmente porque a estratégia para mudar de vida não é você dar dinheiro, é dar educação de qualidade. Qualquer país civilizado de primeiro mundo teve, em primeiro lugar, uma revolução educacional. Que é o que permite as pessoas entenderem como é que seu país funciona, aprenderem a votar, aprenderem a escolher representantes, aprenderem a colaborar com uma política local, regional e nacional, né? Fazer uma função de cidadão. O brasileiro não tem ideia do que é isso. Então, na verdade, mudar a ética só dos governantes não muda nada, porque o brasileiro também precisa mudar, né? Então, para mudar, o brasileiro tem que mudar lá na base. Porque o que acontece? O mesmo comportamento que o político tem e o brasileiro tolerou até agora é o comportamento que o brasileiro tem. Quando ele vai ser multado no trânsito porque ele cometeu uma infração, ele não vai ser multado porque ele não cometeu. Ele cometeu, mas ninguém é multado, pô, você vai me multar, olha aí, pô, não dá pra gente acertar, aí o cara tem que acertar. Para o Brasil mudar é preciso que você saiba quais são os seus direitos. Você sabendo os seus direitos, você pode ajudar na melhoria do país. Essa acho que é a premissa básica. Depois que você sabe os seus direitos, você tem que saber os seus deveres. O que você tem que fazer, então, na melhoria desse país. Então, uma coisa é exigir saber os seus direitos e atuar da forma, então, que melhore esse país. Então, se você sabe que está errado piratear um vídeo, você não vai piratear. E qual que é o teu dever? É não deixar também que pirateia, apenas um exemplo básico. Outra coisa, você tem royalties, você tem direitos que estão no estado da técnica na qual os cientistas fazem. Isso é proibido você utilizar isso daí sem pagar os devidos direitos autorais. Então você sabe que está errado. Então o que você tem que fazer? Qual que é o seu dever? Não deixar que ninguém use esse conhecimento científico de forma contrária. E a nossa educação pública, ela é bem, qual o termo que eu posso dizer, né? Ruim, não sei se ruim é o termo adequado, mas falta investimento, né? As pessoas não sabem falar o português direito, não sabem escrever o português direito, isso é o básico, né? É a nossa língua, é o nosso país, então acho que começa por aí, desde a educação, que é o básico, alimentação, moradia. Nós temos muitos brasileiros que não têm condições mínimas de moradia, né? Moram sem saneamento, sem condições de trabalho adequado, salário mínimo extremamente baixo, um salário mínimo de fome, né? De miséria realmente. E acho que a questão da saúde também, né? Aí eu tenho que puxar um pouquinho a sardinha, eu sou enfermeira, então acho que os hospitais estão sucateados, nós não temos equipamentos adequados, não temos profissionais capacitados para estar trabalhando na área, mas na verdade o problema menor eu acho que está no profissional, está mais voltado para a estrutura e para o investimento que a gente tem realmente na saúde, porque também não adianta eu ter o profissional lá e não ter medicação, não ter uma infraestrutura adequada, não ter maca, não ter uma cadeira para colocar o paciente, porque às vezes nem isso a gente tem. Os antibióticos, os aparelhos que a gente utiliza no dia a dia para estar cuidando desses pacientes. Então, assim, é um monte de coisa, né? Não consigo falar, responder isso para você com uma única palavra, mas eu acho que a primeira coisa é a mobilização realmente, a vontade do brasileiro de buscar a melhora pelo Brasil. Então, a gente estava sentado, né, esperando a mudança acontecer por si só, e isso não vai acontecer, a mudança vai acontecer e através do nosso esforço, da nossa luta, e acho que o primeiro passo está sendo dado. Eu acho que o pessoal está acordando, então o pessoal está levantando, está indo para as ruas e está gritando. Está na hora de definir um pouquinho melhor pelo que a gente vai gritar e o que a gente vai buscar por prioridades. Então, o que é prioridade agora? É a educação? É a saúde? É a moradia? É o salário básico? É a oferta de possibilidades iguais para todos, né, para que todos tenham as mesmas oportunidades e possam se desenvolver da mesma maneira e para que não falte nada para ninguém. Então, acho que o primeiro passo foi dado. Estamos na rua, estamos gritando, agora precisa definir o que a gente quer exatamente, né, por onde que a gente vai começar e não esquecer do restante, né, a gente tem que fazer uma lista de prioridades e seguir todos esses itens que estão nessa lista e não deixar a coisa sentar, porque o brasileiro é forte, é guerreiro, é determinado, é trabalhador e só faltava isso mesmo, acordar. Acho que deram
um beliscão muito forte agora e a gente acordou, que não pode é voltar a dormir. Precisa mudar a educação, básico. Assim, só que não é uma coisa imediata, é uma geração. Isso tem que ser aplicado desde o começo. É meio estranho usar um modelo estrangeiro, mas um modelo interessante seria o modelo se não me engano, da Finlândia, onde os professores que lecionam para as mais básicas, assim, o primeiro, segundo, terceiro ano, são os que melhor produzem conhecimento. Então são os doutores que dão aula para lá. E aí sucessivamente vai indo. Então você tem o que tem de melhor de conhecimento, mais avançado, sendo aplicado para as crianças. O que há de melhor, maior investimento, maior tempo dedicado à educação é dado ali na infância. E tem mostrado assim, os índices sociais daquele país, lógico, ainda é complicado comparar, né, para a realidade do Brasil, mas isso aí é uma coisa, ponto pacífico. Se você não investe em educação, você não melhora um país. Não é melhorar a saúde somente, não é melhorar transporte somente, ou não é melhorar a distribuição de renda. Isso aí é uma coisa paliativa, é um placebo. As pessoas você fica meio adormecido em relação a isso. Estou sendo bem cuidado, mas a base ali não está acontecendo. Então você consegue matar a fome hoje, mas não ensina a pescar. Então se a educação não melhorar, o país não melhora. E isso é uma coisa que a gente tem desde do princípio, assim. Embora no Brasil colônia, que os jesuítas construíram os primeiros colégios. O Brasil nasceu de um colégio, o estado de São Paulo, né? A cidade de São Paulo nasceu do Colégio São Paulo. Só que a gente perdeu esse exemplo. Se tivesse perdurado, não digo o modelo jesuíta de ensino, mas o valor que se tem, a escola, né? Porque antes se construíam a igreja e a escola. A cidade nascia assim, né? Só que hoje você não tem mais esse valor que tem, não digo só da igreja, mas principalmente da escola. Hoje ele é um motivo apenas para você gastar dinheiro construindo, mas você não paga salário, você não coloca o aluno lá dentro da sala, você não equipa a sala de aula e você não cria ferramentas de avaliação para o ensino decente. Né? Não reprovar o aluno ajuda? Nem um pouquinho. Né? Você não tem informação crítica, o aluno não sabe por que reprovou ou por que está indo mal. E aí, por não saber disso, não reprovar mais, é criar uma falsa ilusão de sucesso. Quando chega lá na frente, ele cai do cavalo ou não, que é pior. Né? O pior é essa sociedade aceitar esse aluno despreparado. Botar a polícia contra a população não é uma boa ideia. Não é função de polícia bater em manifestante. Né? E isso ficou bem claro pelo efeito cascata do primeiro movimento do passe livre, que tinha lá 5.000 pessoas, que foi reprimido com violência. No outro movimento, na outra passeata, você tinha mais 50.000 pessoas, daí para 100.000 pessoas, no Rio de Janeiro 300.000 pessoas, e aí isso ganhou um corpo que ninguém esperava. Então esse modelo de, não, vamos negar, vamos reprimir, vamos desqualificar esse movimento social, esse modelo não deu certo em muito pouco tempo. A internet ela permite esse contato de muita gente, de qualquer distância. E isso mostrou ser uma ferramenta poderosa para a mobilização da população. E isso talvez seja o primeiro germe, a primeira sementinha que está vingando aí de mobilização política, de consciência política. Eu acho que o problema do Brasil, ou não somente do Brasil, mas da maior parte das nações latino-americanas, é que a gente tem uma estrutura patriarcal ainda muito forte. Né? A gente tem a questão da construção da imagem de um pai que salva o país. A gente teve isso aqui com o Getúlio Vargas, a gente teve isso com a tentativa dos militares, e até agora, em relação a essas manifestações que estão acontecendo na chamada Primavera Brasileira, ou na Revolta dos 20 centavos, os historiadores vão escrever isso posteriormente, mas acho que uma coisa que está faltando ainda é acabar um pouco esse espírito paternalista, né? A gente precisa mais da participação popular, dos conselhos populares, da representatividade do povo, assim como está sendo nas ruas, mas muito me assusta ao ver no Facebook, ao ver
em alguns espaços as pessoas elencando alguns salvadores da pátria como o Joaquim Barbosa. A gente tem que ter plena consciência que, na verdade, o Joaquim Barbosa ele é um membro do judiciário, né? Ele faz um poder dentro do judiciário, é importantíssimo o poder que ele executa, é a sua função. Fez um trabalho muito bacana, mas ele não tem nada a ver com o executivo. Então, quando as pessoas colocam que Joaquim Barbosa como presidente do Brasil, elas estão confundindo um pouco as coisas, estão colocando essa ideia patriarcal novamente no nosso país. Então, nosso primeiro problema é pensar no significado da palavra ética. Ética é um conjunto de valores dados a um determinado grupo. Ética é diferente de moral. Moral são os valores que são socialmente aceitos, aquilo que é considerado correto. A ética diz respeito a um determinado grupo. Então, a ética dos nossos políticos, dos nossos administradores, dos nossos governantes, sempre foi uma ética de tirar vantagem, de tirar benefício em proveito próprio. Essa é a ética de 500 anos que a gente tem. Então, é esse tipo de valor que existe. Uma parte dos movimentos sociais que a gente vê na rua hoje aponta exatamente para isso, que esse modelo está esgotado, que esse modelo não é sustentável e que as pessoas não aceitam mais pagar isso. E as pessoas realmente não têm ideia do quanto elas pagam para manter esse modelo funcional, esse modelo que tem esse tipo de valor ético. E os nossos empresários reclamam disso também, porque eles também pagam, para se manter eles têm que pagar propina para o fiscal, pagar propina para o governante para emitir o que é a obrigação do governante emitir, pagar para o fiscal fazer o trabalho dele direito e não para ferrar o comerciante, entendeu? Então, esses desvios todos de conduta são considerados normais dentro desse modelo ético. Entre os tópicos principais, eu acho que a educação é uma das coisas que muda de forma radical um país. Países que estão desenvolvidos hoje investiram em algum momento massivamente na educação, tanto no ensino básico quanto no ensino profissional, enfim, instituição de ensino de nível superior. Então, países, vamos usar um exemplo que nem a Coreia, que hoje tem um desenvolvimento muito grande e traçou nos últimos 30 anos aí uma curva de desenvolvimento bem agressiva. Ela investiu, foi um país que investiu demais em educação. O Japão passou por isso também, depois da guerra, investiu muito em educação. Então, eu mesmo vivo muito dentro da área de educação. Então, é uma das formas que transforma de fato a vida das pessoas. As pessoas que estudam, que muitas vezes não têm condições de dinheiro, financeiras, familiar, quando eles investem em educação e conseguem fazer isso, mudam a vida das pessoas e da família. Então, tem um bom emprego, geralmente consegue um bom emprego, consegue sustentar a família, ajudar os outros parentes. Então, a educação de fato transforma as pessoas. Então, acho que o Brasil, se investisse mais, desde o ensino básico, melhoraria bastante. Pagar R$800, R$1.000 com um professor de ensino básico não faz sentido. O país não vai para frente desse jeito. Eu só queria fazer uma consideração do passado, para a gente poder avaliar o presente. No passado, se achava que o país ia mudar através da distribuição de terra. Eu distribuía riqueza, repartindo a terra com quem não tinha. E isso não deu certo. Eu acho que a distribuição de terra hoje se chama distribuição do conhecimento. A partir do momento que nós mudarmos a cultura, darmos informação para a população, aí o país vai mudar. Do contrário, eu não acredito em outro tipo de mudança. Agora eu faço uma pergunta para você, brasileiro. Será que você tem caráter o suficiente para mudar a história do seu país ou você tem sido corrupto? Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua. Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente. Sai de casa, vem pra rua.